Vamos ler gibi, pessoal? Meu nome é Eduardo e hoje eu gostaria de indicar dois livros que falam um pouco da vida real, né? A gente fala histórias em quadrinhos, né? O pessoal lembra muito super-heróis, tio Patinhas, aquela coisa toda, mas existem HQs que elas retratam bastante a vida real e são bastante impactantes devido às narrativas e os desenhos, né? E antes eu gostaria de pedir para vocês uma ajuda, né? De quem puder compartilhar com os amigos, quem gostar do o vídeo, dar um like, para a gente tentar aumentar aí o canal, né? Sei que eu estou começando agora, preciso de muita coisa para ter algum seguidor, para ter alguém que assiste e dê o like. Então eu peço essa ajuda para vocês, tá bom? Mas vamos falar de quadrinho que é o mais importante. Essas duas HQs eu li assim bem rápido, apesar de terem bastante páginas, porque é um assunto bastante interessante, são assuntos que eu gosto e tem um aqui que eu vivi, né? Então é uma coisa assim que até choca a gente na hora que a gente começa a ler pela narrativa de quem escreveu, né? Quem fez o roteiro e tem também quem desenhou. Bom, e eu queria fazer uma espécie de comparativo, não seria bem um comparativo, que são dois assuntos completamente distintos, né? Um é uma atrocidade do ser humano contra o ser humano, se é que a gente pode usar esse termo para o que aconteceu, que é sobre a Segunda Guerra Mundial, campo de concentração de Auschwitz, né, na Polônia, onde acho que foram milhares e milhares de judeus que perderam a vida nos campos de concentração. E o outro foi o que aconteceu no mundo há pouco tempo, que é o caso da Covid-19, né, quando começou, que foi, pode ser chamado uma pandemia, mas não deixou de ter assim, uma aparência de holocausto também, porque não que foi culpa do ser humano, né? Existe a teoria da conspiração que esse vírus foi criado, mas isso aí é teoria, né? A gente não pode confirmar isso se é verdade ou não, mas que devastou também uma grande parte da população mundial. Aí não ficou só num povo, né? Que como foi o caso da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto e dos campos de concentração, né? Então eu queria indicar para vocês que eu principalmente, apesar de ter muito texto e ser uma HQ muito, vamos dizer assim, de bastante páginas, né? Mas acho que eu sentei aqui e comecei a ler, acho que foi em 2, 3 dias, porque você não consegue parar de ler, que é Maus, né? Que vai contar a história do Vladek, que é o pai do autor, que é o Art Spiegelman, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. Aqui vai contar a história do Vladek, né, que seria o pai do autor aqui, em que ele passou pelo campo de Auschwitz. Né? Essa HQ aqui acabou ganhando o prêmio Eisner, né? Então quer dizer que é uma HQ que foi consagrada. E o que eu achei muito interessante aqui, primeiro, eles representam os judeus como ratos, né, que vocês podem ver aqui na capa, os ratos, e os alemães como os gatos, tá? E existem outros animais que vão representar alguns povos aqui, né? Parece o porco, o pato, aquela coisa toda. Não é uma HQ conforme, vamos dizer assim, um tio Patinhas, né? Que ele representa um personagem sendo humano, não é bem isso. Isso aqui eles colocaram como ratos e gatos mesmo, né? E é muito interessante. Essa eu gostei da arte, vocês vão ver que é uma arte até simplista, né? É um desenho bem simples, com bastante texto, mas é um texto que te prende bastante. Mas eu não sou daquele que vou muito pela arte, né? Eu gosto de um roteiro bom, às vezes a arte não ajuda, né? Porque eu acho que para fazer uma história dessa, como Maus, se você levar muito pro realismo, o negócio fica pesado, né? Então, é lógico que tem HQs aí de violência que vão ter corpos, vão ter membros decapitados, né? Cortados, mas aqui nesse caso, eu acho que por se tratar de uma história real, eu acho que foi muito bem representada.
Qual os comentários que eu tenho para fazer de Maus? É uma leitura muito boa, tá? Eu gostei muito, como eu falei, me prendeu bastante. Só que aqui conta a história do Vladek. Ele é um judeu que, teoricamente, olhando aqui nas páginas da HQ, ele tem um certo poder aquisitivo, ou seja, ele tem um pouco de dinheiro que aliviou um pouco, não totalmente, né, a vida dele. Então, quer dizer, às vezes ele comprava um soldado alemão, às vezes ele tinha como pagar por um pão, né, porque pão era quase impossível, quando davam era muito, já estava estragado, era o que eles tinham para comer, né. Mas é muito triste a passagem, né, dessa HQ, porque ele vê parentes sendo levados a campos de concentração, ele se separa dos familiares, quando ele passa pelos campos de concentração, mais para o final do livro, ele vai ver pessoas morrendo que ele conhecia ou pessoas que depois de um certo tempo ele se encontra lá, ou seja, é bastante pesado, né? Essa parte por causa de separação de família, eu acho que foi assim, uma coisa maluca. Pensa bem, você tá com o seu pai e sua mãe, e aqui acontece muito disso. Os idosos para os alemães na época da guerra eram descartáveis, então eles pegavam aquilo que eles precisavam como mão de obra, né? Porque isso aqui não, aqui eu falo aquilo porque isso aqui não era tratado como pessoa, era como um objeto descartável. Usou, joga fora, e se tá velho também joga fora porque não serve mais. Então é muito duro você ver o tratamento disso aqui, né? O que que eu tenho um pouco a falar de Maus com relação ao que eu já li sobre Segunda Guerra Mundial e sobre o tema de campos de concentração? Ele aqui descreve, é um desenho, né, é uma história em quadrinhos, mas eu já li livros que a descrição do que acontece, tanto no campo de concentração quanto nos guetos, é bem pior do que está aqui nessa HQ, né? Por exemplo, eu já li um livro chamado Treblinka, eu nunca mais achei, eu encontrei esses dias por acaso na estante virtual. Eu estou até querendo pegar ele de volta. Treblinka foi um outro campo de concentração na Polônia, não, acho que não muito próximo em Auschwitz. Aqui atrás tem um mapinha, né, dos campos de concentração, isso atrás do próprio mouse. E lá os relatos são bem mais impactantes, porque as pessoas, e lá, que eu me lembre, né, um pouco que eu me lembro, era filho pegando o pai que saía da câmara de gás e jogando numa uma vala é, qualquer lá, e, né, então a pessoa acho que perde um pouco a noção da vida, né, ver um negócio desse, porque o pai sai do seu lado, ou a mãe, ou qualquer pessoa que seja, sai do seu lado e depois ele entra para uma sala que fala que vão dar um chuveiro, alguma coisa, né, um banho neles, e aí você vai lá e retira o corpo dele já sem vida. Então é bastante complicado isso aqui, tá? Mas eu indico, tá, para quem quer um pouco de história da Segunda Guerra, porque, como eu disse, é um tema que me interessa, não é porque eu sou masoquista, não, que eu gosto de ler essas coisas para ver gente morta, não. Isso aqui é histórico, né? Seria bom a gente ler para que um dia nunca mais acontecesse, mas infelizmente acontece até hoje, né? De uma forma talvez um pouco diferente, de uma forma que às vezes eu considero, como dizer, autorizada por algumas nações, né? Mas que a gente deveria ter aprendido com isso aqui, infelizmente nós não aprendemos. Então, quem sabe mais pessoas lendo isso aqui talvez ajudem a melhorar um pouco o mundo. Eu acho difícil, mas vamos pensar assim, certo? Então, essa aqui é uma indicação que é mouse. Uma outra que eu queria falar com vocês agora, que é da Comic Zone, é um lançamento, tem pouco tempo que saiu, Dormindo Entre Cadáveres. Por que que isso aqui, né, essa HQ, ela me impactou muito mais do que Maus? Porque eu vivi, né, eu passei por isso aqui, eu ficava trancado dentro de casa, saía só para comprar comida, meu serviço ficou dentro da minha casa,
que até hoje, depois dessa pandemia, a própria empresa achou melhor continuar assim, né? Porque em partes até para a empresa é bom, né? Que você não tem gasto com água, luz, telefone, então é uma parte que, vamos dizer assim, em partes ajudou. Mas muita gente perdeu emprego, perdeu o negócio, foi um caos. Esse Dormindo Entre Cadáveres, ele é escrito pelo Luiz Moreira Gonçalves, que é o médico que ele foi para a linha de frente em Rondônia, apesar de ter pouca experiência, tá? E do Felipe Paruti, que é o desenhista. Então aqui, basicamente, ele vai contar a história dele de quando ele estava trabalhando como professor de química ou de física, alguma coisa assim da USP, tá? E ele viu o chamado para ir para Rondônia para trabalhar na linha de frente lá. Então, nesse caso aqui, o que ele achou estranho é quando ele viu esse anúncio, né, chamado do governo, ele mandou um e-mail para lá e falou: bom, se me chamarem, bem, não deu 15 minutos, ele recebe é, o chamado para já ir para Rondônia. Tanto é que a pessoa fala com ele por telefone, né, que ele liga lá para a pessoa, e a pessoa lá de Rondônia fala assim: você tem como estar aqui amanhã? E ele está trabalhando em São Paulo. Falou: não tem, mas eu dou um jeito, né? Daí ele vai para lá e aqui começam os horrores, né? Que isso aqui, conforme você vai lendo isso aqui, você vê o que foi o horror em Rondônia, né? Eu não sei se tudo foi retratado pela televisão, pelos jornais e pelos meios de comunicação, mas você vê um médico na linha de frente falando o que aconteceu, aqui você começa a se aterrorizar. Eu queria deixar um aviso para quem for ler isso aqui, tá? Por quê? É muito forte e, como eu falei, nós passamos por isso, né? Nós vivemos essa época. Eu, graças a Deus, não perdi ninguém, né, na Covid-19 aí, parente nenhum, graças a Deus, mas eu tenho conhecidos que perderam. Foi muito duro porque eu tenho uma amiga onde a mãe faleceu e ela não pôde ver o corpo, não pôde enterrar, né? Porque não podia chegar perto. Tem também a despedida de um pai de um amigo meu que ele foi sorrindo ser entubado e infelizmente não voltou mais, né? Ele falou que agora ele ia se curar e infelizmente isso não aconteceu. Então essa HQ aqui, para quem perdeu ou até mesmo para quem sobreviveu, eu acho muito forte, tá? O canal do Pedro da Estante Narrada, ele falou uma coisa muito interessante que eu estava vendo a resenha dele sobre essa HQ, que é assim, para quem viveu esse período, pode abrir feridas, e realmente pode abrir feridas mesmo. Eu deixei é, aqui na minha thumbnail, na hora que vocês forem abrir o vídeo, eu deixei duas fotos na parte de baixo. Uma você vai ver que é os portões de Auschwitz, né, que é onde é o do Maus. E eu deixei uma foto de covas abertas em Rondônia. Por que que eu deixei essa foto? Será que é para impactar, para chamar atenção? Não. Eu queria falar que geralmente, eu vou até procurar aqui a imagem, e não é spoiler, porque se vocês entrarem no site da Comic Zone, vai ter essas imagens, né? E é um trecho da história, né, para vocês verem lá antes de comprar. E o que me chamou um pouco a atenção, deixa eu ver só se eu acho aqui no quadrinho, porque fica bem ilustrado, tá? O médico ele está sonhando, tá? E o que acontece nesse sonho? Ele está numa mata, conforme você vai lendo, a própria mata ela já te dá a sensação de que você está sem ar, porque é uma mata bastante fechada, tá? Até achei aqui, eu vou mostrando para vocês. Aí você começa a ler essa imagem aqui, né? Isso aqui está no site da Comic Zone, não é spoiler, tá? Se vocês entrarem lá, vocês vão ver, ou na Amazon vai ter essa passagem aqui. Então essa mata fechada, conforme você vem lendo a história, ela já te dá a sensação
de que você tá num lugar que você já está sem ar, né? Porque a Covid, como todo mundo sabe, matava pela falta de ar. E, e o importante é que quando você pega uma HQ, você tem algumas imagens, como essa aqui, que é muito forte, tá? Que são várias covas. E em alguns casos você vai olhar, isso aqui é uma ficção. Se você pegar um mangá de terror, o cara colocou várias lápides lá para ilustrar. É uma ficção, aquilo talvez não exista. Lógico que tem cemitérios que tem as lápides, né? Mas é mais no sentido de mostrar alguma coisa assim, nossa, que coisa horrível, que coisa anormal ter um monte vamos dizer assim, sepulturas abertas, covas mesmo, né? Mas se você olhar na thumbnail que eu deixei no começo, eu tenho uma foto que é isso aqui, né? Então isso aqui não é ficção, isso aqui foi real. Apesar de aqui estar num sonho, né, do médico, é uma coisa que aconteceu realmente, tá? E no decorrer dessa sequência de quadros, ele vai encontrar, então ele está andando e ele vê uma pessoa, né, dentro de uma dessas covas, sepulturas, e essa pessoa vira e fala para ele assim, para não deixar ele morrer. Ele fala assim: não, não consigo respirar, doutor, não me deixe morrer. Então, e depois ele acaba caindo dentro da cova, a máquina começa a jogar terra e ele acorda desse pesadelo. Por que, que eu acho que isso é impactante para quem perdeu parentes? A gente não tinha acesso, as pessoas não tinham acesso à visita dos parentes. Isso era impossível, né? Nem, né, lá dentro das UTIs tinham máscaras, e acho que até sei lá como é que era aquilo lá dentro, né? Era um horror. E o que aconteceu nesse caso? Quem começa a ler isso aqui, como até eu comentei, o Pedro da Estante Narrada fala, pode abrir feridas. Será que o seu parente, seu pai, seu tio, seu irmão que veio a falecer numa situação dessa, será que ele também não pediu para o médico não deixar ele morrer? Será que ele falava durante o procedimento lá que ele não conseguia respirar? Então é um aviso, tá? Seria bom que quem teve até mesmo quem passou por isso e sobreviveu, talvez, né, relembre o desespero que foi. E aqui, no caso, tem um desespero ainda maior, tá? Que como ele trabalhou em Rondônia, acho que foi o pior lugar, pelo que eu tô lendo aqui, eu não pesquisei na internet depois o que aconteceu depois. Mas eles não tinham equipamentos, né? Não tinha oxigênio, que acho que foi em Manaus que foi o problema de oxigênio, não em Rondônia, mas acabou afetando lá também. E eles não tinham equipamento. Ele fala aqui de um equipamento que deve ser específico da medicina, que eu não conheço, que é o tal do laringo, que é para você abrir a boca da pessoa para entubar, né? Tanto é que ele tem um do hospital que parece que isso tem uma luz, né? Como se fosse, sei lá, igual quando a gente compra, um comparativo besta que eu vou fazer aqui, mas tem umas furadeiras que ela vem com uma luzinha embaixo, né? Aí você, no escuro, você parafusa. Então, nesse caso aqui, a laringo é um aparelho meio curvo, que daí acho que deve puxar alguma coisa dentro da garganta. Eu não sou técnico dessa parte de medicina, né? E iluminava a garganta para ele poder passar o tubo. E esse laringo que estava disponível no hospital, ele acaba não tá funcionando a luz, então ele não consegue enxergar o que ele precisa fazer. Ele chega ao ponto de comprar do próprio bolso para poder atender as pessoas, tá? Mas olha, gente, tem essa HQ aqui, ela precisa ser lida, como eu falei, tem essas limitações que seria bom que quem passou por isso ou quem perdeu algum parente não seria bom ler. Mas tem coisas aqui que você olha e fala assim, não é possível que as pessoas também façam isso, né? Médicos que não eram médicos e enganavam as pessoas, o desespero do médico porque não tinha mais o que fazer. Então é muito forte mesmo, tá? Eu recomendaria essas duas HQs, né? Não é uma HQ. Quando a gente começa um canal no YouTube, a gente coloca lá assim, qual que é o tema
do seu canal, é entretenimento. Apesar que você vai se entreter lendo, mas é uma coisa muito triste, muito dolorida, tá? Então, mas eu aconselho vocês lerem, porque isso aqui a gente não pode deixar acontecer de novo, né? Foi assim, hoje em dia tem vacina e tudo mais, mas ninguém sabe o dia de amanhã se vai aparecer uma variante e vai parar tudo de novo, né? Então uma recordação triste que a gente precisa ler e carregar para a vida, tá bom? Então eu indico essas duas HQs, né? Esses dois quadrinhos. E eu queria deixar agora aqui uma opinião minha. Isso aqui é uma opinião muito pessoal. Maus ganhou o prêmio Eisner, né, devido à característica do quadrinho. Eu não sou especialista em como uma HQ vai parar no Eisner, né, como é que eles selecionam. Para quem não sabe o que é o prêmio Eisner, é o Oscar dos quadrinhos, né, vamos resumir assim. E é assim, eu não conheço os critérios que levam uma HQ a chegar ao prêmio Eisner, eu não faço a menor ideia, tá? Mas se for roteiro, se for arte, né? Ou se for alguma coisa, por exemplo, é um tema que impactou e sei lá, alguma coisa que deu um alerta no mundo, alguma coisa do tipo, né? Eu não sei como é que se eles selecionam isso. É uma opinião minha, tá? Dormindo entre cadáveres, se fosse possível, ele deveria concorrer ao Eisner também, porque, como eu falei, a arte só se eu não vou abrir em algum lugar aqui, não. A arte é muito parecida. Tem gente que fala assim, nossa, mas que desenho feio, mas não é questão de ser desenho feio, não. Isso aqui é muito. Para a história, cai como uma luva, tá? Não tem nada. Porque tem gente que gosta de um desenho do Alex Ross, que é todo pintado, parece uma pessoa mesmo. Eu já não gosto muito. Eu acho que a arte tem que acompanhar a história, e essa aqui não tem melhor do que essa, tá? Para acompanhar essa história, a arte foi perfeita, né? Como o pessoal fala, único tipo. Então é perfeito, caiu como uma luva nisso aqui. Então eu não sei como é que é o critério, mas na minha opinião, isso aqui deveria concorrer ao Eisner, né? Se alguém tiver conhecimento de que isso aqui pode entrar por uma concorrência dessa, né? Comenta aí no vídeo, ou se alguém quiser falar sobre, não, isso aqui não pode porque, sei lá, foi no Brasil e o Eisner é só para HQ estrangeira, entendeu? Eu não tenho conhecimento. Mas fica aí essa dica desses dois quadrinhos, tá? Como eu falei, tem os avisos, o mouse eu já vi descrição mais detalhada e pior do que está no quadrinho. E esse aqui seria bom, né, que o pessoal que passou por uma situação fosse com calma lendo isso aqui, tá? Quero dar os parabéns à Comic Zone por lançar isso aqui, né? Lançar uma HQ dessa aqui é sensacional. Ainda deve estar, tem disponível, acredito, tanto no site como na Amazon. Mas quem puder ter a oportunidade de ler, leia, porque é muito bom. Tá joia? Fica então aí a minha dica de HQ. Vou dar algumas dicas do que eu tenho aqui em outros vídeos, né? E vamos seguir em frente. No próximo vídeo, vou falar um pouco de terror, tá? Então eu peguei um mangá aqui, que é o PTSD Radio, né? Eu estou terminando de ler o terceiro volume e eu gosto muito de terror desse estilo aqui. E eu queria indicar então depois também essa e mais uma outra HQ ou duas HQs no tema, para a gente poder bater um papo aí, tá bom? Então fica aí o meu abraço, muito obrigado para quem ficou até o final e espero que vocês tenham gostado do tema. Quem puder dar o like, quem puder passar esse vídeo para os amigos, eu agradeceria muito, tá bom? Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Abraço!